Nas ruas, são várias as opiniões sobre a pena de morte. Eu sou muito a favor, dependendo também, com certeza, do crime, né? Mas eu sou a favor, sim. Tem caso que merece a pena de morte, mas tem caso que não merece, né? Eu não sou nem a favor nem contra, mas eu acho assim que nos outros países onde há essa lei, parece que as pessoas obedecem mais, há um certo medo, né? Então, se viesse a valer essa pena, muitas pessoas iam morrer, muitas pessoas inocentes, né? Então, é uma coisa que a gente tem que se pensar. A educação é muito importante, ao invés de pena de morte, né? Porque nós brasileiros nós precisamos de trabalho com dignidade, né? Com educação, né? Então, eu acho bem complexo, né? Se a gente for parar para pensar, é para refletir, né? Porque às vezes tem casos que sim e tem outros casos que não, né? Tem gente que ainda não pensou sobre o assunto ou não tem certeza do que acha em relação ao tema. Eu não tenho nenhuma opinião formada sobre isso, não. Eu também não tenho nenhuma opinião formada sobre esse assunto. O Datafolha divulgou em janeiro que 57% dos brasileiros são a favor da pena de morte. O professor da Faculdade de Direito da UFO explica que essa penalidade não está prevista na Constituição brasileira. A pena de morte ela é vedada, ela é proibida pela Constituição brasileira. Ela prevê uma exceção. No artigo 5º, no seu inciso 47, na linha A, ela diz: salvo nos casos de guerra, pode ser aplicada a pena de morte. Mas, em regra, a Constituição brasileira, por considerá-la uma pena degradante, uma pena ofensiva à dignidade da pessoa humana, não prevê a adoção da pena de morte para aprovação legislativa ou para adoção como política criminal. O resultado divulgado em janeiro é o maior índice de apoio à pena de morte observado desde 1991. Em 10 anos, a taxa de apoio a essa pena cresceu 10 pontos percentuais. Na opinião do professor de Direito, o apoio a medidas rígidas, como a pena de morte, está vinculado a momentos de crise. É situação de crise social e é cíclico. A própria Datafolha, que vem com uma certa regularidade fazendo essa pesquisa há mais de 10 anos, vem mostrando variações. Há um núcleo de 30% a 40% que mais ou menos se mantém com uma forte posição e convicção de que a pena de morte seria uma, digamos, saída, uma solução para o combate à criminalidade, alegam alguns. No entanto, há uma variação quanto o maior apoio a soluções de tipo aparentemente fácil, como essa, a pena de morte, né? O apoio maior da população geralmente está vinculado a crises econômicas, sociais e políticas. Segundo o professor, dos 193 países que atualmente compõem a ONU, 170 assinaram um tratado se comprometendo a não praticar a pena de morte. O Brasil é um deles. O docente explica ainda que, para alguns estudiosos da Constituição, esse tipo de pena fere os direitos humanos. Isso seria uma questão interessante. É possível alterar a Constituição quando se refere a direitos fundamentais? Há uma posição da maior parte, da predominância daqueles que estudam a Constituição, é de que há direitos que não se pode mais tocar neles, enquanto permanecer uma ordem constitucional, enquanto essa grande decisão tomada em 1988, que configura a nossa Constituição, ainda estiver presente, essa decisão e esse texto constitucional não for revogado, existem direitos que não podem ser submetidos à deliberação. Você não pode deliberar por maioria se você quer revogar direitos humanos e direitos fundamentais. A maioria da população gostaria que a mulher não tivesse mais direitos, que não houvesse mais igualdade de direitos entre homens e mulheres, que as crianças passassem ou pudessem ser castigadas desde a sua infância mais tenra. Ora, tem direitos fundamentais que, garantidos, não pode mais haver retrocessão nesses direitos. Então, a pena de morte é um desses assuntos. A nossa Constituição chama tecnicamente esta proibição de discutir essas questões vedadas de cláusulas pétreas. Então, a pena de morte é a proibição da pena de morte, salvo a exceção em delitos em situação de guerra, a pena de morte é uma cláusula pétrea. É assim que entende a maior parte dos doutrinadores e daqueles que estudam a Constituição.